Bom dia, está no ar o RP Notícias desta sexta-feira. Começamos aí com a atualização de um ato que está acontecendo hoje de manhã aqui em Rio Preto. Vamos ver nas imagens uma carreata que saiu aí de frente à prefeitura aqui de Rio Preto, e a reivindicação do movimento é que o comércio, que está fechado devido à pandemia do coronavírus, volte às atividades na próxima segunda-feira. Ontem, o presidente da ACIRP, Paulo Sader, conversou com o prefeito Edinho Araújo e solicitou a flexibilização do decreto feito pelo Executivo que proíbe a abertura de estabelecimentos comerciais. Uma nova reunião será feita para alinhar aí essa questão do fechamento do comércio. Então, essa carreata foi feita por empresários e todas as pessoas aí que trabalham no comércio de Rio Preto. Vamos atualizar agora os casos de Covid-19 aqui na cidade. A Secretaria da Saúde atualizou ontem à tarde durante a coletiva. Rio Preto permanece com 9 casos confirmados, 171 casos em investigação e 220 notificações. 56 pessoas estão internadas. Destas, 19 estão na UTI. O prefeito Edinho Araújo declarou ontem, durante a coletiva, a suspensão do transporte coletivo gratuito aí para as pessoas acima de 60 anos nos horários de pico. Vamos ver o depoimento. Em favor destas pessoas, nós estamos, a partir de segunda-feira, suspendendo o passe livre para essas pessoas no horário de pico. Quero enfatizar, no horário de pico, as pessoas com mais de 60 anos não vão poder utilizar esse transporte coletivo de forma gratuita. E o que eu peço é que não saiam de casa as pessoas com mais de 60 anos. Hoje é uma grande discussão em quem deve sair, em quem deve ficar dentro de casa. Nós vamos, a cada dia, tenha absoluta certeza, meu caro riopretense, que nós queremos fazer o melhor para você. Rio Preto, atualmente, agora está com a questão do coronavírus com a transmissão comunitária, que é quando a pessoa não sabe de onde ela contraiu a infecção. E o secretário da Saúde também falou sobre o caso. A nossa mudança de postura que tem vindo sendo feita é justamente para evitar transmissão comunitária. É que nós evitamos contato entre pessoas da nossa própria cidade. Aqui eu quero ressaltar aquilo que o prefeito acabou de colocar. Cuide demais do idoso agora, mais do que nunca. Não deixe ele sair de casa. Por quê? Porque antes ele poderia ter contato com uma pessoa sintomática, com uma pessoa que viajou para o exterior. E hoje não. Hoje ele pode, dentro de um ônibus, ele pode pegar em outros locais. Então, esses senhores, acima de 60 anos, têm que redobrar. A família tem que cuidar mais, porque hoje o vírus circula em São José do Rio Preto. Esta é a grande verdade. O secretário falou ainda sobre o aumento dos casos suspeitos. Nós podemos afirmar hoje que a nossa número de confirmado está indo em direção àquilo que a gente imaginava, mas os números de suspeitos têm aumentado vertiginosamente, tá? Então, lembrando sempre, mais uma vez, hoje é o dia 0 de Rio Preto para a transmissão comunitária. Vamos acompanhar agora sobre o estado de saúde que estão esses pacientes que estão internados. Vocês vão ver que no dia 23/3 nós tínhamos 6 casos internados. E hoje, como nós falamos na projeção anterior, nós estamos com 56. De 56. 37 estão em enfermaria. E 19 deles estão em UTI. Tá certo? Em UTIs. Desses UTIs,
apenas 2 casos são considerados casos graves, confirmados de coronavírus, sendo que 17 ainda está em investigação para saber se é uma outra doença respiratória ou se é o coronavírus. Então, não pense que nós estamos com 19 casos de coronavírus internados em UTI. Nós temos 2 confirmados. Os demais estão em investigação, que podem não se confirmar como coronavírus. O secretário falou também sobre a questão de 3 mortes suspeitas aí do Covid-19. Uma dessas mortes já foi descartada. Vamos ouvir. Nós temos um óbito, que é uma gestante de 28 anos, que não foi internada, tá? E que esse óbito ocorreu no dia 20. E que foi confirmado por ser influenza. Então, este caso está descartado para coronavírus. Um paciente de 83 anos, do sexo masculino, que está em investigação. Ele foi a óbito dia 25. E hoje, um óbito de um sexo masculino de 43 anos, sendo que também está em investigação. Reafirmando, não houve nenhum caso ainda de morte confirmada por coronavírus em São José do Rio Preto. Os casos graves serão testados nos mesmos dias que foi levantada aí a suspeita, e o secretário também falou a respeito. Nós hoje tomamos uma conduta em São José do Rio Preto, em virtude dessa demora do IAL, nós tomamos a seguinte conduta: todos os casos graves internados com suspeita de síndrome respiratória, mais todos os profissionais da saúde serão testados no mesmo dia. Colheremos e mandaremos fazer no laboratório em São José do Rio Preto. Por quê? Porque isso requer urgência. Urgência de atitude, urgência de conduta. Sobre a questão da vacinação em Rio Preto, os 3 pontos de drive que funcionam para vacinar especificamente os idosos, hoje, nessa sexta-feira, eles não serão pontos para vacinação. Esses pontos serão reabastecidos aí com as vacinas. Vamos ouvir agora a gerente de imunização aqui de Rio Preto. Nós vamos manter a vacinação só nas escolas e depois, assim que recebermos mais doses, a previsão é que no final de semana o Estado receba essas vacinas e na segunda o município já possa estar fazendo a retirada dessas doses e o abastecimento dos seus pontos de vacinação. Ontem à tarde, o governador João Dória falou sobre a solicitação de recursos para os estados aí, para esse recurso ser repassado para micro e pequenos empreendedores. Vamos acompanhar. Mas esperamos também do governo federal o apoio, como foi solicitado pelos governadores. 26 governadores estiveram reunidos ontem, virtualmente, e hoje o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinou a carta também. Portanto, agora a totalidade dos governadores do Brasil assinaram a carta que está sendo encaminhada neste momento ao presidente Jair Bolsonaro, com a solicitação de recursos para os estados para priorizar exatamente os microempreendedores, as pequenas empresas e os mais vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda e proteção social neste momento. Portanto, a partir de hoje, vamos aguardar a decisão, a manifestação e eu espero a operacionalização do governo federal para ajudar estados e os estados poderem ajudar os municípios e priorizando aqueles que mais precisam de ajuda até passarmos por essa grave crise sanitária e econômica do coronavírus. O governo vai repassar uma verba aos municípios no combate aí ao coronavírus. Vamos acompanhar a fala do... O governo do Estado de São Paulo vai repassar, a partir do dia 3 de abril, 218 milhões de reais para municípios do Estado de São Paulo. São 80 municípios que receberão 218 milhões de reais. A linha de corte é para municípios com mais de 100 mil habitantes para o combate ao coronavírus. O valor será utilizado para essas cidades
com população acima de 100 mil habitantes, o repasse para as cidades com menos de 100 mil habitantes. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Destes, 80 municípios estão sendo atendidos com esta medida a partir de agora, com validade a partir do dia 3 de abril. A capital de São Paulo, amanhã, dia 27, e as demais cidades, as cidades que também merecem respeito e atenção, com menos de 100 mil habitantes, nós anunciaremos aqui mesmo, no Palácio dos Bandeirantes, na próxima segunda-feira, dia 30. O dinheiro deverá ser utilizado integralmente pelas prefeituras, há mecanismos de controle e acompanhamento por parte do Governo do Estado de São Paulo, para ajudar no combate ao coronavírus e também no atendimento a pessoas com vulnerabilidade social. A gente vai atualizar agora o número do 0800 do Disque Coronavírus aqui de Rio Preto. Para você que tiver alguma dúvida, alguns sintomas e está com dúvida, entre em contato por esse telefone 0800 7722 123. Tem uma equipe lá que vai solucionar toda a dúvida, e em caso de precisar de ser encaminhado para alguma UBS, eles também farão essa indicação. Muito obrigada, bom fim de semana aí e até segunda-feira.